E aí, moçadinha, tranquilo? A gente continua conversando com vocês sobre ecossistemas, né? Em aulas passadas a gente estava comentando que o ecossistema é a unidade básica no estudo da ecologia e que o ecossistema tem 4 componentes, né? Biótopo, o meio físico, os fatores abióticos, tudo aquilo que não é vivo, água, solo, atmosfera, clima, relevo, né? A comunidade, os fatores bióticos, tudo aquilo que é vivo, o conjunto de todas as espécies, de todos os seres vivos que vivem naquela região, um fluxo de energia e ciclos de matéria. Na aula passada a gente conversou sobre o fluxo de energia e a gente conversa agora com vocês sobre os ciclos de matéria. Por que eu usei um nome tão elegante aqui? Ciclos biogeoquímicos. Bio, porque eles envolvem os seres vivos. Geo, terra, porque envolvem o solo. Lembrando lá que o termo fatores edáficos se refere exatamente ao solo. E químicos, porque diz respeito lá, moçada, aspectos químicos de água, de atmosfera, do próprio solo, e aí vai. Note que os ciclos biogeoquímicos, eles envolvem, bem dizer, todos os componentes de um ecossistema. Eles envolvem lá a parte viva, seres vivos, a comunidade, a parte não viva, solo, água, atmosfera. Ele envolve, moçada, mecanismos de transferência de energia que estão relacionados com transformações de matéria. Por que quando a gente fala em energia, a gente fala em fluxo de energia? Gente, porque energia, ela é unidirecional, né? Aquela história lá da segunda lei da termodinâmica, que uma vez que você usa energia, a energia usada, ela se dissipa como calor, ela se perde como calor e não pode ser reaproveitada, né? De maneira que não tenha como fazer reciclagem de energia. Não faria sentido eu falar num ciclo de energia. Energia usada é energia perdida. Se a energia se perde como calor, se dissipa como calor e não pode ser utilizada. Fluxo, porque é unidirecional. Agora, matéria trabalha em ciclos. Culpa, moçada, lá da química, culpa do princípio de Lavoisier, do princípio da conservação das massas, lá nas aulas de química, né? Na natureza. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Matéria, ela não pode ser criada. Matéria não pode ser destruída. De maneira, moçada, que ela tem que ser reciclada. Ô Landim, se matéria não pode ser criada, de onde é que vem os átomos, né? Bom, eu lembro para vocês que essa história do princípio de Lavoisier se refere a reações químicas convencionais, né? Se você trabalha com reações nucleares, aí você pode ir lá criar novos átomos, destruir novos átomos. Se você vai lá atrás da origem dos elementos químicos da tabela periódica, né? Diz respeito, inclusive, lá ao próprio processo de origem do universo, né? O átomo de hidrogênio, ele é um derivado direto do Big Bang, né? Então, pela hipótese mais aceita, para a origem do universo, né? O Big Bang, a origem do universo, já produz hidrogênio. E os outros elementos químicos da tabela periódica, eles surgem dentro de estrelas através de um processo chamado de fusão nuclear. Estrelas, de modo geral, quando trabalham com fusão nuclear, produzem, por exemplo, lá hélio, produzem, por exemplo, lá lítio, sendo que quando a estrela é muito grande, né, quando ela tem uma atração gravitacional particularmente grande, elas vão acabar tendo uma fusão nuclear que produz elementos químicos mais pesados. Então, tirando o hidrogênio, que é um filhote direto do Big Bang, tirando lá hélio e lítio, que são produzidos em qualquer estrela, praticamente todos os outros elementos químicos da tabela periódica surgem em estrelas muito grandes, sempre através do processo de fusão nuclear. Carbono, nitrogênio, oxigênio. Tanto é que um astrônomo muito famoso, chamado Carl Sagan, ele vai lá de maneira super poética, descreve que o nosso corpo é formado de poeira de estrelas, argumentando lá que está lá a estrela produzindo, né, hélio, lítio, estrelas maiores produzindo elementos químicos mais pesados. Quando essas estrelas morrem, esses elementos químicos são lançados no universo. Eles então são incorporados a cometas, asteroides,
a planetas e vieram parar dentro do seu corpo, né? Inclusive eu lembro que o carbono que tem dentro de você, né, o oxigênio que tem dentro de você, um dia esteve dentro de uma estrela, né? E aí veio parar, por exemplo, aqui no nosso sistema solar, veio parar dentro do seu corpo. Aqui no nosso sistema solar, particularmente aqui na Terra, cara, você vai tendo reciclagem de matéria. A matéria não pode ser criada, ela não pode ser destruída, ela é reciclada. O mesmo carbono que está em você hoje, um dia talvez tenha estado num dinossauro, ou talvez tenha estado, por exemplo, lá numa alga, ou num vírus, ou num protozoário. Cara, é o mesmo carbono, ele vai sendo reciclado aí na brincadeira. Sendo que quando você trabalha com essa história de reciclagem, é mais ou menos assim, né? Você tem lá o carbono na forma de matéria inorgânica, CO2. Normalmente você vai pegar CO2 mais água em produtores e vai produzir matéria orgânica, né? Normalmente lá, glicose na brincadeira. Isso aqui, gente, é feito através de processos como fotossíntese, né? Então, os autótrofos fotossintetizantes pegam CO2, água e luz para produzir matéria orgânica como glicose, ou então através de quimiossíntese, né? Os autótrofos quimiosintetizantes, ao invés de utilizarem energia luminosa, utilizam a energia química, a energia da oxidação de compostos inorgânicos para pegar CO2 e produzir glicose. Da matéria orgânica para a matéria inorgânica, para poder fechar o ciclo, você vai trabalhar com respiração, né? Respiração, ela vai pegar glicose, no caso da respiração aeróbica, mais oxigênio, dando lá CO2 e água. E com isso, gente, eu estou transformando matéria orgânica em matéria inorgânica. Quem respira? Todo mundo respira, né? De maneira que produtores respiram, consumidores respiram, decompositores respiram. Até em aulas passadas a gente estava comentando que você dizer que o decompositor é aquele cara que transforma matéria orgânica em matéria inorgânica, eu não gosto dessa definição. Porque na verdade, todo mundo é capaz de fazer isso. Todo mundo é capaz de pegar matéria orgânica e, a partir daí, produzir matéria inorgânica. A planta faz isso, planta respira. Você faz isso, você respira. E o decompositor faz isso. O que o decompositor tem de especial é que o decompositor ele vai utilizar a matéria orgânica de cadáveres, né? A matéria orgânica de criaturas mortas, restos de animais, restos de plantas, em fezes, em urinas, matéria orgânica livre no meio, e os decompositores vão utilizar. Agora, transformar matéria orgânica em inorgânica, todos os seres vivos fazem isso. Inclusive, cuidado que no ciclo de matéria, da inorgânica para a orgânica, só quem faz isso são os produtores, somente. Agora, da orgânica para a inorgânica, respirar, todo mundo respira, de maneira que todo mundo faz isso. Até em aulas passadas, a gente estava comentando que um ecossistema para ecossistema funcionar, ele não precisa de consumidores. Que consumidores, eles são supérfluos, né? Que você não serve para nada, que o mundo estaria muito melhor sem você. É, claro, estou brincando aqui. Né? Do ponto de vista ecológico, consumidores, você é um consumidor, não serve para nada, no sentido de que o ecossistema trabalharia muito bem se ele tivesse só produtor e decompositor. Ora, o produtor vai lá, pega matéria inorgânica e transforma em matéria orgânica, e o próprio produtor pega matéria orgânica e transforma em inorgânica. O produtor, ele é autossuficiente, ele se vira sozinho, sem você. Claro que os decompositores, eles são interessantes, porque um dia o produtor morre, né? E no dia que o produtor morre, precisa do decompositor para pegar a matéria orgânica no cadáver da planta, no cadáver da alga, e o decompositor libera CO2 para as plantas vivas, para as algas vivas, produzirem mais glicose. Lembrando ainda que, se não houvesse consumidores no mundo, ainda haveria, normalmente, moçada, plantas, nós não somos obrigatórios, entretanto, a diversidade
a quantidade de plantas seria bem menor, você não teria lá animais são consumidores, né? Você não teria animais como agentes polinizantes, como agentes dispersores de sementes, então a produção das plantas ficaria mais difícil, né? De qualquer modo, a gente tem lá que obrigatórios num ecossistema, somente, moçada, exatamente lá, os produtores e os decompositores. Não é obrigado a você ter um consumidor para o ecossistema trabalhar, né? Toda vez que a gente fala do ciclo de matéria, eu me lembro do desenho animado clássico lá da Disney, né? O Rei Leão, né? A versão original em desenho animado, que é do meu tempo, se bem que eu já era velho quando teve lá o desenho animado do Rei Leão. De qualquer maneira, pessoas, né? No comecinho do filme lá tem uma cena lá que tá o Simba, né? Com o pai dele, Mufasa, né? E aí o Mufasa dando aquela lição sobre ecologia e tal, né? Falando lá sobre o grande ciclo da vida. E o Simba, né? Quando ele era novinho lá, ele pergunta pro pai dele: mas pai, nós não comemos antílopes? E aí o pai dele vai explicar: mas um dia a gente vai morrer, vai virar grama e os antílopes comem a gente. E com isso eu tenho lá o fechamento do grande ciclo da vida. Ora, moçada, o que ele quer dizer com um dia o leão vai morrer, virar grama e o antílope vai comer? Ora, você tem lá a matéria orgânica no leão, um dia o leão vai morrer, todo mundo vai morrer, infelizmente. Você tem nessa brincadeira de que quando o leão morre, cara, os decompositores consomem o cadáver do leão, através da respiração, liberam CO2 e água, que a grama usa para produzir glicose. E aí quando o antílope comer a grama, ele, entre aspas, está comendo o leão. Ou seja, o grande ciclo da vida, né, que é mencionado lá no Rei Leão várias vezes, exatamente isso. Leão morreu, a glicose do corpo do leão é decomposta na respiração em CO2 e água pelos decompositores. CO2 e água é usado pela grama, produtor, autótrofo fotossintetizante, para produzir glicose, que o antílope come. Então, entre aspas, quando o leão morre, vira grama e o antílope come, e o ciclo da vida, o ciclo de matéria na natureza. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A matéria não pode ser criada nem destruída, ela tem que ser reciclada. Então os átomos foram criados, né? Lá no Big Bang, o hidrogênio, dentro das estrelas, através de fusão nuclear. Claro, tem alguns elementos químicos artificiais na tabela periódica criados pelo homem, mas tirando reações nucleares, cara, reações químicas convencionais não podem criar nem destruir matéria. Então, tem que trabalhar com reciclagem. Inorgânica, orgânica, orgânica, inorgânica. Eu sei que eu estou enchendo o saco, mas, de novo, e não vai ser a última vez, da inorgânica para a orgânica, só os produtores, foto ou quimiossíntese. Da orgânica para a inorgânica, todo mundo faz isso, porque acontece através da respiração, inclusive nós fazemos isso.